Olá, tudo bem? Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2024. Não está chovendo em Joinville, está um tempo nublado, está um tempo bem gostoso. Está um verão bom, né? Está um verão com cara de primavera e até com cara de outono, né? Pessoal, essa semana o governador Jorginho Melo esteve em Joinville repassando uma verba de 10 milhões de reais para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, né? Que bom que o Corpo de Bombeiros recebeu esse volume de dinheiro, né? Mas existem outras entidades, né, aqui em Joinville, outras instituições que também merecem a atenção do governo do estado, né? Eu digo assim, o próprio hospital regional, as escolas estaduais, né? Aqui em Joinville, eu não sei, mas existe um grande favorecimento ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, né? Eu vejo assim, né? Há um direcionamento, né? Nada contra o Corpo de Bombeiros Voluntários, né? Mas existem mais instituições de Joinville também que merecem a atenção do governo do estado. Em relação às eleições que virão por aí, já começou a disputa, já começou a narrativa, né? E o cenário aqui em Joinville está muito bom para... Eu acredito que está muito bom para o governador Jorginho Melo e para o prefeito Adriano, né? Independente da forma do que o prefeito ganhou a eleição, né? Porque é assim, o Adriano ganhou a eleição. Aí de repente você começa a ouvir críticas aí na cidade. Ah, a cidade não sei o que dá mais. Mas você votou no Adriano. Mais de 70% da população votou no Adriano. Aqui no Bom Retiro a reclamação em relação ao prefeito é grandiosa. E eu sei que no Bom Retiro o Adriano teve uma grande votação, como em toda Joinville. Só que tinham mais 4 candidatos a prefeito, né? Tinha o Guber, tinha o Rodrigo Bornal, tinha o próprio Sargento Lima e tinha o Carlito. Ah, eu não quero votar no Rodrigo, eu não quero votar no Carlito. Tinha o Gubert e tinha o Sargento Lima, né? Então, o Gubert e o Sargento Lima praticamente eram candidatos de direita, né? De direita e de extrema direita, e tinha opção. A eleição é para isso. Só que o que acontece é o candidato à reeleição, ele está no comando da cidade. Então, ao natural, você sempre vai falar o quê? No nome do prefeito. Então é necessário, né? Isso aqui é uma dica. Todos que têm interesse de saírem candidatos a prefeito de Joinville em 2028, começarem a fazer a crítica agora. Não só a crítica no ano da eleição. Eu fui candidato a vereador e eu sei de um monte de coisa errada que tem aqui em Joinville. Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? Mas tem muitas coisas erradas em Joinville que a oposição, tanto a oposição à esquerda como a oposição da direita e da extrema-direita, pode aproveitar. E tem muita coisa. O problema é o seguinte, que eu vejo que tanto a oposição da direita como a extrema-direita e até grande parte da esquerda pode até fazer uma oposição pontual, mas não faz uma oposição contra o sistema da cidade, contra o sistema dominante da cidade. E é o sistema dominante da cidade que deu o apoio total à reeleição do Adriano, né? O governador tinha até a ideia de, por exemplo, fazer com que o Sargento Lima fosse prefeito de Joinville, se candidatasse, né? E como se candidatou. Mas eu não vi um grande esforço do PL e do governo do estado apoiando o Sargento Lima. Por que será, né? A minha opinião é que
o governador não quis fazer frente ao empresariado local, que já tinha escolhido seu candidato a prefeito, que era o atual, né, e que foi reeleito o Adriano. Então o Jorginho pensou na sua reeleição em 2026. O que vai acontecer agora é o seguinte: será que o prefeito Adriano vai ser realmente candidato a governador? Né? Eu vejo o seguinte assim, né? Que a candidatura do Adriano realmente foi muito forte. Foi muito forte. Ele tinha o apoio da máquina da prefeitura, tinha um apoio empresarial aqui de Joinville. E você não aparece para a sociedade sem a mídia. Sem a mídia. E hoje o que acontece? A mídia não é a mídia tradicional, só a televisão e a rádio. O jornal escrito praticamente Joinville não tem mais, né? Jornal escrito não tem mais. Mas a internet, o Adriano conseguiu trabalhar muito bem a questão da comunicação pelas redes sociais. Ele segmentou a informação dele, praticamente durante 4 anos. Então hoje o que acontece? Né? Não é só o caso de Joinville, é o caso de muitos países assim. Hoje a informação não é para toda a sociedade. Uma única informação não atinge toda a sociedade. A gente está vivendo uma crise dos estados nacionais hoje. E os políticos neoliberais, eles sabem trabalhar muito bem isso. Então, você não pode falar a mesma coisa para um jovem que está no ensino médio. Você não pode falar a mesma coisa para quem está no mercado de trabalho agora. Entrou no mercado de trabalho, está ali com 20, 25, 30 anos. O discurso é outro. O discurso para o agronegócio é outro. O discurso para as associações é outro. Para a igreja nem se fala, é outro. Então o que acontece? Em Joinville, o Adriano, quem ganhou a eleição não foi o prefeito Adriano. Quem ganhou a eleição foi como disse um colega meu, um avatar Adriano. Quem ganhou foi aquela pessoa, a pessoa... Porque você vê, esse aqui é o prefeito de Joinville? Sim. O cara é legal, não sei o que e tal, né? Então ele estava aparecendo na mídia. Então, a aparição dele nas redes sociais era muito maior do que a administração dele. Então isso é um esquema da política atual. É um esquema da política atual. O prefeito anterior, o Udo dele, ele não se comunicava com o povo. Ele não se comunicava. Né? O que o Adriano fez? Eu vou ser tudo aquilo que o Udo não foi. Né? E para ganhar a eleição deu certo. Para ganhar a eleição deu certo. Outra coisa que acontece é o seguinte, assim, dificilmente hoje em dia você vai conseguir ganhar uma eleição sem o poder econômico. Dificilmente. E o Adriano tinha essa força econômica. Quem estava junto dele tinha essa força econômica. Né? Eu acho que o Dr. Ricardo Bretanha falou que o Sargento Lima tinha mais dinheiro do que o Adriano. Só que o Sargento Lima, eu acho que quem estava junto dele não fazia questão que ele fosse prefeito, Dr. Ricardo, entende? Também tem isso. Tem o chamado fogo amigo.
Tem vezes que tem gente do próprio partido que não tinha interesse que o Sargento Lima conseguisse conquistar a prefeitura. Apesar do governador ter investido bastante em Joinville. Eu vejo que as poucas grandes obras que tiveram em Joinville nos últimos anos foram do governo do estado, com Moisés e com Jorginho Melo. Né? Então, o Adriano ganhou a eleição, vejo ainda uma administração pífia, só que o Adriano ele tem uma moral, ele sai fortalecido, porque o Adriano, o Partido Novo, os neoliberais, o foco deles é a iniciativa privada. Usar a estrutura da máquina da prefeitura para beneficiar a iniciativa privada. Então, para o empresariado, para quem defende o neoliberalismo, perfeito. E aí, quem é que tem grana para fomentar, para investir na mídia? São justamente esses empresários, os neoliberais. Então, o que acabou acontecendo em Joinville? O pensamento neoliberal se aproximou demais da extrema-direita. Então, daí se juntou a fome com a vontade de comer. O discurso da extrema-direita é muito mais fácil de atingir a sociedade, né? Porque aqui em Joinville você não pode falar que é pobre, né? Não só em Joinville como em outras cidades, né? É assim, acho que você fala que é pobre é a mesma coisa que miserável, né? A maioria da população de Joinville é pobre e ela acaba sempre votando na elite da cidade que trabalha contra a pobreza. Esse é o grande problema. Né? Enquanto o povo, enquanto a classe média, enquanto o pobre não tiver essa consciência de quem está trabalhando para ele, de quem vai para a política, são candidatos que defendem uma política de elite, para essa elite que está aí, as coisas não vão mudar em Joinville. Em Joinville vai demorar, nem por isso que não precisa fazer oposição. É necessário fazer oposição. Campo para fazer oposição em Joinville tem. Só que a oposição está dividida. Né? De um lado você tem uma extrema-direita que faz oposição ao prefeito, que é da extrema-direita, e também faz oposição à esquerda. Né? A extrema-direita faz oposição à extrema-direita e à esquerda. E a esquerda, ela faz uma oposição de bastidor, uma oposição invisível. Né? Então, digamos assim, agora teve a eleição para a presidência da Câmara de Vereadores de Joinville. A vereadora Vanessa acabou votando no Diego. Eu acho que aquele ali era o momento dela se posicionar. Não, eu vou ser candidata a presidente, mesmo que ela não ganhasse. Mas ela acabou apoiando o Diego. Eu acho que isso ali não foi bom para o PT, não foi bom para a arrancada da vereadora Vanessa. Eu acho que foi um erro dela, né? Mas é assim. Inicia-se a política em Joinville sem novidades, né? Sem novidades, porque o povo também foi influenciado pelo discurso neoliberal, o discurso do continuismo, o discurso que valoriza o empresariado. Enquanto tiver esse pensamento em Joinville, a infraestrutura da cidade vai ficar prejudicada. Por quê? Porque você não investe, você não pode fazer nada em infraestrutura sem investimentos estaduais e investimentos federais. Eu quero ver o discurso neoliberal funcionaria, por exemplo, se eu visse um empresariado, digamos, tirando dinheiro do próprio bolso, colocando para construir escolas, rodovias, né, avenidas, hospitais,
e o Teatro Municipal de Joinville. Você não vê o empresariado de Joinville tirar dinheiro do bolso para investir na cidade. Você não vê isso. Você vê o empresariado tentando ter influência dentro do meio político para ele ficar mais rico. Essa aqui é a TV Feudalismo Atual. E a gente respeita o resultado da eleição. Mas a pergunta é, por que 100 mil eleitores deixaram de votar na eleição de Joinville? 100 mil eleitores que poderiam decidir uma eleição. Onde estão esses eleitores? Tchau para vocês.